Dando continuação, então, na escola dos dons espirituais, desvendando os dons do Espírito Santo, nós vamos seguir então essa escola. Você que não assistiu o primeiro vídeo sobre o dom de operação de milagres, você precisa assistir o primeiro vídeo para você entender a continuação desse vídeo que vai estar falando do mesmo assunto. Nós vamos agora ver a manifestação desse dom no Novo e também no Velho e no Novo Testamento. Você vai aprender como se mover debaixo deste dom, como você ministra e como receber então os dons espirituais, principalmente o dom de operação de milagres. Número 5. Iremos ver, à luz da Bíblia, exemplos do dom da operação de milagres no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento, ainda que não era conhecido como dom, essas operações não eram chamadas de dom, pois os dons para a igreja foi concedido no Novo Testamento, depois que Jesus subiu ao céu e liberou, então, nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo nos deu os dons e nós passamos a conhecer como dons. A mesma manifestação acontecia no Velho Testamento, com as mesmas características, porém não era para todos. Acontecia mais nos ministérios dos profetas. Nós vamos ver os profetas fluindo neste acontecimento, provocando milagres extraordinários com a característica do dom de operação de milagres, e também em alguns outros ministérios esporádicos, né? Nós vamos ver Moisés, Arão sendo usado de uma maneira fantástica. Mas vamos ver um exemplo de Elias ministrando e nós vamos aqui identificar o dom de operação de milagres, ainda que ele não era conhecido com essa nomenclatura, porque não tinha sido ainda liberado para toda a igreja. Depois que Jesus ele conquistou as heranças, Jesus ele venceu na cruz e ressuscitou, a Bíblia diz que subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, deu então os 5 ministérios e dons equipando esses 5 ministérios, e também através do Espírito Santo nos deu então os dons. Então a igreja agora tem direito de fluir nesses dons e nós precisamos crescer, aprender e avançar para que os dons aconteçam no nosso meio. Quando Paulo diz assim, não quero, irmãos, que sejam negligentes a respeito dos dons espirituais, ele não está falando a uma pessoa, ele está falando a uma igreja, a um grupo de pessoas, com o intuito de que essas pessoas alcancem os dons do Espírito Santo. Então nós precisamos incentivar e ajudar para que as igrejas e as pessoas possam fluir nos 5 ministérios e também nos dons espirituais. Não serão todos os dons para uma pessoa, mas precisamos entender que Deus vai distribuir os dons sobre a igreja e você é eleito a receber alguns dons sobre a sua vida se você acreditar, se você perseguir, se você buscar, se você estudar, como nós estamos ensinando, como receber e como se mover nesses dons. Olha o que diz então uma maneira de Elias estar ministrando e nós identificarmos aqui o dom de operação de milagres, como eu disse, que ainda não era conhecido assim, mas nós enxergamos perfeitamente o dom em funcionamento. Em 2 Reis 1, no verso 10, diz assim: mas Elias respondeu ao chefe dos 50, dizendo: se eu, pois sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os 50. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e os 50. Então aqui nós vemos Elias ministrando: se eu sou homem de Deus, desça agora fogo do céu, e desceu. Então nós vemos aqui a ministração e vemos também uma repetição de muitos milagres através da ministração, caracterizando então que ele fluía nesses tipos de milagres, caracterizando então o dom de operação de milagres. Porém, olha aqui que fantástico,
No Monte Carmelo aconteceu também um milagre, mas por intermédio da oração. Não foi através de ministração. Se você estudar ali a palavra, você vai ver que foi por clamor e por petição. Não, então, identifica-se aí o dom de operação. Ele não estava operando, ele recebeu o milagre. Ele não imputou o milagre, ele clamou e recebeu o milagre. Então, não importa como o milagre vai se dar. Há muitas pessoas que ficam discutindo se aqui é esse dom, se ali é aquele dom. Irmãos, isso não é o mais importante. O importante é você saber que os dons existem, saber que eles estão à disposição da igreja, saber que você pode fluir através desses dons. Então você começar a acreditar, buscar e saber que ele é para a igreja. Então ele é para a sua vida. Você pode fluir em muitos destes dons, em vez de você ficar questionando ou isso ou aquilo, ou tentar descobrir que dom que está aqui, que dom que está ali. Não importa qual dom que vai estar em operação, importa é que Deus possa cumprir através da sua vida aquilo que Ele quer realizar no seu povo. O dom não é para você, você precisa aprender isso. O dom não é para você se engrandecer, o dom não é para te promover, o dom é para promover benefícios para a igreja do Senhor Jesus, para o corpo de Cristo. Se você entender isso, você vai crescer muito. Vamos ver então um outro exemplo do dom de operação de milagres em funcionamento. Agora nós vamos ver o profeta Eliseu. Quando ele, por um milagre, pelo dom de operação de milagre, ele faz o machado flutuar. É lógico que foi Deus que fez isso, mas ele fez isso através do dom que estava sobre o profeta Eliseu. Olha aqui, em 2 Reis 6 diz assim: perguntou o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele faz uma pergunta: aonde caiu o ferro do machado? E ele lhe mostrou o lugar. Então o homem que perdeu mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou ali. Diz que lançou jogou. Ele jogou ali o pau aonde o homem disse que tinha caído o ferro do machado. E fez então flutuar o ferro e disse: tira-o. E ele estendeu a mão e o tirou. Então, por um milagre, por uma manifestação, uma intervenção de Deus, fez um objeto. Então não é só a natureza. Agora o ferro do machado flutua por uma ministração do profeta, quando ele corta um pau e lança, e o machado sobe, aleluia. Então o homem estende as mãos e agarra o ferro do machado. Isso é impressionante. Você pode viver isso, você pode buscar isso, você precisa se incentivar para dizer: se a Bíblia me dá o direito de vivenciar os dons, eu vou buscar esses dons, eu vou perseguir esses dons. E uma grande maneira de você fluir através de um dom é quando você anda com alguém que flui num ministério, num manto. Então você começa a andar com essa pessoa, também você acaba fluindo. Por isso que existiam as escolas de profetas. Você vai ver que havia grupos de profetas que se reuniam para aprender, e aprendia com os profetas, e logo eles também começavam a profetizar e se mover no manto do profeta. Não fique parado, tome uma atitude e levante-se hoje desejando. Você vai aprender aqui que o desejo, Deus honra. A Bíblia diz assim, que Ele dá água ao sedento. Se você tem sede de dons, Ele vai acrescentar dons na sua vida. Acredite que você pode ser uma ferramenta, um instrumento para Deus usar a sua vida. Nós vamos continuar aqui. Glória a Deus. Nós vamos ver agora Eliseu sarando as águas da fonte, ali da lagoa que tinha ali, a fonte que alimentava a cidade. No livro de 2 Reis 2, 21 e o 22, diz assim, a escritura disse que os homens da cidade, eles disseram assim: veja que essa cidade é boa, mas tem um problema. As águas são ruins, são péssimas e a terra é estéril. Então o profeta, ele diz assim: traga um vaso novo
e deita sal sobre ele. Saiu o profeta sobre o manancial, lançando o sal, e disse: assim diz o Senhor, que purificará a água. Ele ministra e imediatamente as águas são purificadas e a terra é sarada. Aqui nós vemos ele ministrando e vemos mais uma característica do dom de operação de milagres. Em Êxodo 7, no verso 10, diz que a vara de Arão, e você deve ser atento a isso, há muitos filmes, e eu vejo muitos pastores pregando que Moisés lançou a vara. Irmãos, não foi Moisés que lançou a vara, preste bem atenção. Se você prega e diz Moisés lançou a vara, e a vara se transformou na frente de Faraó em uma serpente, e a serpente que Deus gerou através da vara comeu a serpente que os magos também fizeram acontecer, é um erro gravíssimo. Não é Moisés que lançou a vara, quem lançou a vara foi Arão, presta bem atenção nisso. Mas diz que Arão, então, lançando a vara, imediatamente uma madeira, um cajado, um bordão, ele se transforma em uma serpente. Nós vemos que foi ministrado porque ele lançou conforme Deus ordenou. Ele interagiu, ele se moveu e imediatamente acontece a repetição destes sinais, dessas maravilhas, que é um milagre, e nós também identificamos aqui no Velho Testamento, então, o dom da operação de milagres, ainda que assim não era reconhecido como dom, mas nós vemos a operação de milagres. Da mesma maneira, também podemos ver no livro de Josué 10, no verso 12, que Josué, ele ministra e diz assim: detenha-se o sol e detenha-se a lua. Imediatamente se detém então o sol e se detém a lua, ainda que muitas pessoas dizem assim, que conhecem tem uma cultura maior, entende que o que gira em torno do Sol é a Terra. Então, na verdade, o que parou foi a Terra parou de girar, mas isso tudo não importa. Irmãos, o que importa é um milagre. Ficar discutindo se foi a Terra que parou de girar, se foi o Sol. Irmãos, isso tudo não importa. O que importa é que gerou o milagre. O que importa é que você vai gerar um milagre. Não fique querendo comparar isso ou comparar aquilo. Tudo que eu estou tentando fazer é animar a sua fé, é despertar o desejo de você viver os dons, de você crescer nesse ministério. Todo o meu esforço aqui é para o seu crescimento. Então, há momentos que você vai ver estudos, por exemplo, de uma pessoa identificando um exemplo. Se você pega lá Ananias e Safira, e você vai ver um dos grandes avivalistas falando que ali estava o dom de operação de milagres. Eu, por exemplo, identifico outros dons ali. Eu identifico o dom de discernimento de espírito, quando ele diz assim: por que deixaste Satanás encher o seu coração? No primeiro momento, eu não vejo ele ministrar, ele apenas revela o que estava acontecendo. Nós vemos um outro dom em funcionamento, porque ele diz assim: porque você combinou com a sua esposa para reter parte. Então, ali houve também um dom da palavra de conhecimento, porque a palavra de conhecimento revela coisas sobre o passado e o presente. E ali a trama entre a esposa e o marido de reter parte da herdade foi discernida através do dom da palavra de conhecimento, porque a palavra de conhecimento não é só para curas e milagres, para você revelar pessoas de cura e milagres. Não, ela também vai funcionar em outras áreas, como essa, por exemplo, quando ele consegue ali, não é um discernimento. O discernimento é quando ele identifica que Satanás operou para encher o coração. Depois eu posso identificar claramente o dom da palavra de conhecimento, porque ele foi revelado a ele a tramóia, o que eles estavam tramando
E não com instrução, porque ele não deu nenhum tipo de instrução, então não caracteriza nos outros estudos que você pode buscar lá atrás, no primeiro dom que nós vamos falar sobre a palavra de sabedoria, onde há uma revelação seguida de instrução. Aqui não houve uma revelação seguida de instrução, mas sim uma revelação. Ele sabia pelo Espírito que eles estavam tramando e mentindo. Então, ele revela isso. Imediatamente o homem cai morto. Então, no primeiro momento, eu não vejo ele ministrando, dizendo assim, porque mentiu, agora você vai cair morto. Não há uma ministração. Mas quando vem Safira, é forte a coisa, ele diz assim, da mesma maneira que os homens levaram o seu esposo morto, acontecerá com você. Aí você vê a ministração. Então nós vemos 3 dons em operação aqui, identificando, mas é como eu estou te dizendo, isso não é o mais importante. Talvez um vai identificar outro vai identificar outro. Irmãos, tudo isso não importa. Não importa você ficar discutindo qual dom está em funcionamento aqui ou qual dom está em funcionamento ali. O que importa, porque há muitos estudiosos da palavra que identificam tudo, mas não vivem nada. O que importa é que você viva os milagres, que você provoque os milagres, que você flua nos milagres. Então é muito importante. E nessa passagem aqui, nós vemos então a operação de eu li aqui Josué 10, no verso 12, nós vemos que ele ministra. Não importa se a terra é que parou de girar, não importa o que aconteceu, importa que aconteceu um milagre. O que eu quero que você alcance não é ficar discutindo, o Casagrande diz que isso aqui é discernimento de espírito e o Kenneth Reagan diz que isso aqui é operação. Irmãos, ali está os dons em conjunto. Eu identifiquei ele identificou outro, você pode identificar outro. Isso não é o que importa. O que importa é que esses dons fluam e aconteçam na sua vida. Nós podemos ver esses exemplos no Velho Testamento e muitos outros inúmeros, que não vem ao caso nós ficarmos mostrando mais, porque já é o suficiente para você identificar que através da ministração e a repetição, então, dos acontecimentos caracteriza o dom de operação de milagres, entendendo que não é todos os milagres que acontecem pelo dom de operação de milagres. Muitos milagres de curas milagrosas vão acontecer pelo dom da cura. Muitos milagres vão acontecer pelo dom da fé ou pela fé. Muitos milagres vão acontecer pela autoridade no nome de Jesus. Então não fique parado num só dom, não fique parado só numa ferramenta. Entenda que às vezes um conjunto de tudo isso é que vai gerar um milagre. E você, com esse conhecimento, vai poder avançar, não vai ficar travado, não vai ficar impedido. O meu desejo é que você cresça. Agora vamos ver no Novo Testamento as evidências do dom de operação de milagres em funcionamento. Então, a multiplicação de pães e peixes, um peixe frito, um peixe preparado, já não está no seu natural, na natureza comum. E também um pão, ele já é um objeto, né? Então nós vamos ver que os milagres não são só na natureza, mas também eles podem acontecer nos objetos. E nós vamos identificar aqui através de Jesus o dom de operação de milagres na multiplicação de pães e peixes, alimentando, como é conhecido esse milagre, alimentando 5.000, foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No livro de João, o Evangelho de João 6, do 5 ao 15, fala que Jesus, então, vem ali e Jesus pergunta, né? Como que vai? Jesus chama e diz para dar de comer a multidão. E o discípulo diz, mas como? Ainda que nós fôssemos numa padaria, onde íamos arrumar pão para todas essas pessoas? E a palavra diz que Jesus estava testando ali aquele apóstolo. Então o apóstolo vem e Jesus pergunta, o que temos? E vem ali então o apóstolo com um rapaz que tem
5 pães e 2 peixinhos. Jesus então abençoa, dá graça e dá comando de ordem. Vai e dê ao povo. Eles dão a todo o povo até se fartar, e diz que sobraram 12 cestos, porque eram 12 apóstolos ali ministrando e sobraram 12 cestos cheios. Então nós vemos aqui a multiplicação de pães. E isso não acontece uma vez. Depois nós temos a outra multiplicação. São vários versículos, é claro, nos evangelhos, mas eu quero falar aqui de Mateus 15, do 32 ao 39, agora sobre 4.000, os 4.000 que diz a Escritura. É conhecido esse como os 4.000 que foram alimentados através da multiplicação, o milagre da multiplicação, e nós vemos aqui o dom da operação de milagres, Jesus fluindo através desse dom. Então no livro de Mateus 15, do 32 e 39, diz que da mesma maneira agora Jesus multiplica e alimenta 4.000. Então nós vemos a repetição do milagre e a ministração. Então nós vemos que as duas características estão aqui, a ministração e também várias vezes acontecendo esses tipos de milagres, caracterizando então o dom de operação de milagres. Em João 2, do 7 ao 9, fala sobre quando Jesus transforma a água em vinho. Isso é fantástico. Irmãos, você sabe o tempo que um vinho leva para ser bom, para envelhecer, todo o processo que um vinho tem que fazer. Jesus, com uma palavra, ele transforma a água em vinho e ele passa por cima de todos os processos. Há uma aceleração fantástica nesse milagre, é um milagre de aceleração, mas é uma ministração. E nós vemos aqui então em funcionamento o dom de operação de milagres no Novo Testamento. Nós vemos também o milagre quando Jesus ressuscita os mortos. Então isso é uma operação de milagres também. Olha que fantástico. Então ele tomando-lhe, no livro de Lucas 8:54, livro de Lucas 8:54 vai falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Então ele tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta, talita cumi, menina, levanta. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe dessem o que comer. Então Jesus, ele dá um comando de ordem: menina, levante. E através do comando de ordem, um milagre acontece. Nós ensinamos em outros estudos passados que para acontecer um milagre de ressurreição, às vezes tem que estar presente vários dons em funcionamento. O dom de cura, porque se foi uma enfermidade que levou a pessoa a falecer, a morrer, precisa do dom de cura para que a enfermidade não mate a pessoa de novo. Precisa do dom de operação de milagres, porque é um milagre extraordinário. Isso não se trata, é um milagre formidável, trazer à vida alguém que já está morto, é fantástico. Então está a operação de milagres, o dom de cura e geralmente a fé é o dom da fé, porque tem que ter coragem para ministrar, então tem que executar a fé. Então nós vemos aqui pelo menos 3 dons em conjunto funcionando para ressuscitar um morto. O filho da viúva de Naim, olha aqui também a ministração caracterizando o dom de operação de milagres que estava sobre Jesus, porque Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Outra coisa que você precisa aprender, e é importante que você aprenda, é que quando nós olhamos para Jesus realizar milagres, muitas vezes nós achamos que nós não podemos, porque Jesus era Deus. Porém, Jesus não veio como Deus, ele deixou os atributos de Deus, ele sendo em forma de Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, tomando forma de homem. Então Jesus, ele operou os milagres ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu e a partir dali ele começou a operar milagres. Então se você é ungido, se eu sou ungido, você também pode provocar os mesmos milagres. E Jesus disse isso: fará os mesmos milagres que eu fiz e fará ainda obras
maiores. Glória a Deus. Então, no livro de Lucas 7,14 diz assim: então chegando-se, tocou o esquife, e quando pararam os que levavam, o defunto, Jesus disse ao moço: a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto assentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Que coisa extraordinária. Jesus dá um comando de ordem e diz assim, aleluia, a ti te digo, levanta-te. Jesus lança esse comando de ordem e imediatamente o dom de operação de milagres entra em ação e Jesus opera esse milagre fantástico de ressuscitar os mortos. Mas não foi só Jesus, então nós vemos que isso também é possível acontecer na sua vida. Olha aqui o que acontece. No livro de Atos dos Apóstolos 9:40, diz que Pedro ressuscita a Talita, que era conhecido como Dorcas. Diz assim, no Atos dos Apóstolos 9:40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Então Pedro primeiro orou, pediu a presença, a manifestação de Deus. E voltando-se para o corpo, então se dirigindo ao corpo ali da mulher que estava morta, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Então também Pedro ressuscitou mortos, e não é só essa passagem, tem outras passagens também que os apóstolos ressuscitaram mortos e que também os profetas ressuscitaram mortos, ministrando, que caracteriza então o dom de operação de milagres. Eu tenho um testemunho fantástico. Muitas vezes eu via e ensinava nas escolas que Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu as ondas no mar e logo veio a bonança. E também eu ouvi de muitas pessoas que numa ocasião especial precisavam que a chuva parasse para realizar um casamento ou mesmo um encontro, algumas coisas que estavam realizando, e eles deram comandos de ordem e a chuva, a tormenta, as nuvens desapareceram. E agora, há pouco tempo, eu estava ministrando lá na região amazônica, nos ribeirinhos, estava na cidade de Curralinho, e aconteceu algo extraordinário. O culto estava acontecendo em ar livre, um palco montado no ar livre. E quando eu comecei a ministrar, as nuvens se fecharam e começou a dar os primeiros pingos. Quando começou a dar os primeiros pingos, as pessoas tudo queriam sair, se afastar, ir embora, se esconder. Eu disse assim: não temas. E falei: vento, aquieta-te, tempestade, afasta-te daqui, saia daqui em nome do Senhor Jesus, cesse toda essa chuva. E imediatamente se parou, e alguns que tinham se afastado, eu disse: podem voltar. Eles voltaram. Nós terminamos aquele culto com muitos milagres impressionantes, e em seguida caiu um temporal muito forte. Isso maravilhou a muitos, porque viram um sinal diante dos seus olhos quando a chuva e a tempestade foi repreendida lá nos ribeirinhos, na região amazônica do Pará, nas ilhas de Marajó, na cidade de Curralinho. Eu pude vivenciar agora, há poucos dias, este grande milagre, que fique aí um testemunho de que em Jesus, eu disse em nome de Jesus, chuva, aparta-te daqui, nuvens, saiam daqui. E imediatamente o vento parou, porque era um vento muito forte, não estava dando nem para ministrar, os panos voavam, e imediatamente se acalmou o vento, e eu pude ministrar, e os enfermos foram curados, vidas foram transformadas através do poder de Deus. Número 6. Como receber e se mover no dom de operação de milagres? Número 1. Tem que ter desejo.
Não só esse dom, mas todos os dons, nós temos que alcançar desejo. Eu não digo para você ter todos os dons, porque os dons são repartidos, mas eu quero dizer assim, qualquer dom que você estiver buscando, tem que primeiro nascer esse desejo. E às vezes esse desejo vem do próprio Espírito Santo. Você é convencido pelo Espírito Santo, então nasce o desejo, nasce a vontade de você fluir em algum tipo de dom, você deve de perseguir, persistir e buscar. Então precisa de desejo, tenha desejo pelos dons. Podemos receber através de desejar. Não fluiremos em todos os dons, pois os dons são repartidos, mas podemos fluir em mais que um dom. Em mais do que um dom, e em várias ferramentas, e temos aprendido nas outros ensinos que você pode fluir nos dons e nas ferramentas como eu venho te ensinando. Então o desejo, olha o que a palavra diz no livro de 1 Coríntios 14, 12, diz assim: assim também vós que estáis desejosos, aqui tem que ter o desejo, dos dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Não é para a sua edificação, não é para o seu prazer, não é para o seu ego, é para a edificação da igreja. Mas aqui está bem claro, assim também vós, você que está aí, já que estáis desejosos dos dons, tem que nascer esse desejo no seu coração. Procurai abundar, procurai crescer neles para a edificação da igreja. Você quer ver a igreja edificada? Você quer ver a igreja feliz? Você quer ver a igreja do Senhor Jesus curada, transformada? Você precisa se levantar hoje, então. Também através, então, de você desejar e você buscar. Não adianta só desejar, eu desejo, mas agora eu tenho que achar uma maneira de buscar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 31 agora. Mas procurai, buscai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então aqui a Bíblia está dizendo e aconselhando, mas buscai, mas procurai com zelo os maiores dons. Qual que é o maior dom? É o maior dom para você. É aquele que queima no seu coração que você vai buscar. Agora, qual é os melhores dons? A Bíblia também fala sobre melhores dons. É o melhor para a ocasião, é o melhor para o momento. Então, por exemplo, você tem um dom de palavra, de sabedoria, mas ali está repleto de pessoas que precisam do dom de cura. Então qual é o melhor dom no momento? Não é o dom da palavra de sabedoria, o melhor dom é o dom que a igreja está precisando. Então cada ocasião vai precisar do melhor dom. Se você estiver na posição, ainda que você possa não ter o dom, você pode fluir nisso, porque se Deus precisar usar a sua vida, Ele vai se manifestar se Ele achar uma maneira de poder contar com você, se comunicar com você. Eu estava conversando hoje com um pastor e ele me dizia assim: depois que eu vi sobre a escola, despertou em mim e eu comecei a fluir no dom da palavra de conhecimento. Eu só entendi em outras áreas, mas eu entendi na área de cura, e imediatamente eu comecei a fluir, está fluindo na minha vida. Ele disse: se eu não tivesse tido esse ensinamento, eu nunca cresceria, porque mesmo que Deus quisesse me mostrar, eu não tinha condição de entender o que Deus estava falando comigo. Então a palavra de conhecimento, quando ela está no âmbito da cura, você pode sentir, você pode ter uma impressão, você pode ver, você pode ter sonhos ou visões, e você vai aprender isso na escola do sobrenatural, que é a outra escola, né? A outra escola, se você não fez, você pode fazer, a escola do sobrenatural, e também nessa escola dos dons espirituais, só que no dom da palavra de conhecimento. Você pode crescer, ampliar e fluir tanto nas palavras de conhecimento para a cura, como você também está entendendo aqui que ela pode fluir em outras áreas, para revelar coisas que vão ser importantes naquilo que Deus quer executar. Então buscar, e aqui diz, procurai com zelo, procurai minuciosamente os maiores dons, o maior que é para você. E no demais eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então buscai, nós devemos buscar.
nós precisamos também receber ministrações. Então você precisa ir onde está acontecendo as conferências para ser ativado. Por exemplo, eu fui ativado em uma conferência onde o Randy Clark estava ministrando e me ativou. Eu já tinha o desejo, eu tinha vontade, mas não acontecia. A partir da ativação começou a fluir então os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas no meu ministério e na minha vida. Então é importante que você seja ministrado. Olha o que diz em 2 Timóteo, o 1 no verso 6. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, o qual recebeste pela imposição das minhas mãos. Então aqui o apóstolo está falando assim, por esta razão te lembro, te digo, desperte o dom que há em ti. Muitas pessoas estão dizendo assim, Espírito Santo, Deus, desperta o dom em mim, desperta. Aqui a Bíblia está dizendo assim, você tem que despertar. O apóstolo está dizendo que quem tem que despertar é você, quem tem que tomar atitude é você. Desperta o dom que já está em você, o qual você recebeu por imposição de mãos. Então creia que através da imposição de mãos, o homem não vai te dar nada, mas a unção que passa pelo homem vai provocar os dons na sua vida, vai provocar a unção na sua vida e você pode então ser ativado através da ministração de imposição de mãos, ainda que Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Então uma das maneiras de manifestar o poder é através da imposição de mãos e nós não podemos deixar isso cair por terra. Temos que ministrar com imposição de mãos. Orar e pedir, né? Orar, porque há muitas maneiras de orar, você pode orar para agradecer e você pode orar por petições, orar e pedir. Olha o que diz no livro de Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-vos-á. Então a palavra está te garantindo, você tem que se firmar nessa palavra e dizer, Senhor, eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou bater e eu vou alcançar. Algum dom vai fluir na minha vida, mas se algum dom não fluir, você ainda tem as ferramentas, o nome de Jesus para provocar milagres e a fé. Você pode provocar milagres através da fé. Então não fique parado, tome uma posição, levante-se e provoque milagres através do nome poderoso de Jesus. Olha o que diz no livro de Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo que o recebereis, o tê-lo-eis. Então se você crer e pedir, você vai receber. Não vai receber se você não pedir, se você não crer e se você não buscar. Então, falando aqui de como receber e como se mover, o primeiro nós vimos desejo, o segundo nós vimos buscar, terceiro, orar e pedir, o quarto, fé e coragem para ministrar. Então nós precisamos, além de tudo isso, ter fé, acreditar e se mover, ter coragem, dar um passo. Não vai acontecer nada se você não tomar uma atitude, se você não alcançar uma fé e uma coragem para se mover. Olha o que diz no livro de 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. O Espírito de Deus vai te levar a ser ousado, a ser valente. Desperte o leão que está dentro de você. Abre a jaula hoje e solte. Um dia eu estava pregando sobre isso e um pastor gritou, joga a chave porque eu quero abrir a porta. Eu disse, a chave Jesus já deu, saia para fora, deixa o leão sair para fora. E aquela pessoa se tornou um homem fluindo em muitos dons fantásticos, um grande amigo meu, e tem fluído em dons fantásticos. Então, fé e coragem. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim de poder, de coragem, de ousadia.
também de amor e de moderação. Então você tem que ser uma pessoa moderada e viver em amor. Não vai ser soberbo, arrogante. Não é porque um dom tocou a sua vida que agora você vai ser arrogante, prepotente, que você vai abusar da igreja de Deus, exigindo isso ou aquilo. Seja uma pessoa humilde. De graça recebeste, de graça dai. Deixe com que as pessoas te abençoem. Crie situações para que as pessoas possam te abençoar, para que você realmente seja um instrumento nas mãos do Senhor. Não seja arrogante, não seja prepotente. Siga isso aqui, siga o amor, faça tudo por amor e com moderação, porém com espírito ousado, não com espírito de covardia, mas sim com espírito de fortaleza e de ousadia. Uma outra maneira dos dons se manifestarem é quando somos cheios. Então nós vemos isso nas Escrituras, de que quando os apóstolos e outras pessoas foram cheias do Espírito Santo, eles profetizaram, eles falaram em novas línguas. Estevão, cheio do Espírito Santo e cheio de poder, provocou sinais, prodígios e maravilhas. Então, se você se permitir e buscar e for cheio do Espírito Santo, você poderá fluir tanto nos dons, como também através das ferramentas que estão à disposição para a igreja, para a sua vida, para a minha vida. Então cresça e possa ser realmente um instrumento usado nas mãos do Senhor. Então, através do dom de operação de milagres, podemos ministrar e provocar milagres impressionantes. Podemos também ver Deus operar na multiplicação, e isso é fantástico porque em uma das aulas passadas eu falei sobre a multiplicação do gás de cozinha, quando a minha irmã, a pastora Magda, ela deu ali um comando de ordem, se manifestou então o poder de Deus na vida dela e ela pôde fluir através deste dom de operação de milagres, aonde ela ministrou sobre o gás que estava acabando e o gás da casa dela que já estava no fim, porque ela podia ver através da cor do fogo, as mulheres sabem disso, e de pretejar a panela. Mal daria para ela terminar uma refeição quando chegou do culto. Seu esposo estava trabalhando à noite e ela precisava dar comida às crianças. Ela não só preparou aquele alimento, houve uma multiplicação, como o gás de cozinha dela durou 6 meses, e isso é fantástico. Podemos ver intervenções na natureza, como eu dei testemunhos aqui, e agora você pode provocar milagres aonde haverá intervenções de Deus sobre a natureza, e lembrando-se de que os dons são para engrandecer o Senhor, para abençoar a vida das outras pessoas. Então, não deixe que os dons em manifestação na sua vida te deixe orgulhoso, prepotente, arrogante. Não, seja realmente uma pessoa humilde para que você possa ser uma bênção para a obra de Deus. Assista então o próximo vídeo, eu irei estar falando sobre os dons da fala, a terceira classe. E o primeiro dom ali que eu vou estar abordando é a variedade de línguas. E esse dom é fantástico porque nós vamos aprender sobre a variedade de línguas que torna-se um sinal, né? É uma maneira de Deus trazer um sinal à congregação, mas também você vai aprender sobre a ferramenta de edificação própria, que é o falar em línguas para se edificar. Você que tem dificuldade de ter o dom de falar em línguas, o próximo vídeo vai ajudar você e outras pessoas. Nós também aprenderemos sobre esse assunto do falar em línguas, 3 aspectos do falar em línguas que vai abençoar a sua vida. Então, ajude a divulgar essa escola dos dons, também a escola do sobrenatural, para que as pessoas possam ser abençoadas, crescer na graça, no entendimento e serem enriquecidas pelo conhecimento do céu. Então, ajude.
compartilhe, indique para outras pessoas para que possam concluir essas aulas e assim receber o certificado. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo então, o dom de variedade de línguas.